Olha, Lúcia, se não vendermos o cachorrinho hoje, não vamos conseguir comprar o remédio da mamãe, disse Mateus com voz baixa, enquanto apertava com força o pequeno cão em seus braços, como se pudesse protegê-lo da realidade que se aproximava. Lúcia sentiu um nó na garganta, mas não deixou que o desespero transparecesse em seu olhar. Ao seu lado, as cores e sons da feira livre pareciam ecoar sua angústia. As barracas coloridas tremulavam sob o sol, o aroma de pastéis frescos e frutas tropicais se misturava no ar, e ao fundo, alguém tocava um violão, entoando uma música nostálgica que parecia vir de outra época. Temos que ter paciência, Mateus. Algum comprador vai aparecer, respondeu ela, tentando soar forte, embora seus olhos parecessem mais cansados que de costume. Os dois estavam encostados contra uma mesa improvisada de madeira velha, daquelas que ainda conservavam manchas de tinta e marcas que o tempo não havia apagado. Sua barraca era modesta. Uma manta velha estendida sobre o chão, umas poucas caixas espalhadas com frutas meio vendidas, e o pequeno cachorrinho que agora parecia mais uma relíquia que um brinquedo. Desde cedo haviam tentado chamar a atenção dos transeuntes, mas a grande maioria só passava direto, imersa em suas próprias preocupações e compras. O pessoal da cidade era gentil, mas com o bolso sempre apertado. Ninguém parecia ter dinheiro extra para um cachorrinho, por mais fofo que fosse. E se ninguém comprar? Perguntou Lúcia em voz baixa, acariciando a cabeça peluda e macia do animal. O cachorrinho lambeu sua mão, inquieto, sem entender completamente a gravidade do momento. Mateus apertou os lábios e olhou para sua irmã, tentando transmitir o pouco ânimo que lhe restava. Não podemos pensar assim. A mamãe está muito doente. A vovó disse que sem o remédio ela não melhora. Hoje tem que dar certo. Os sons da feira se misturavam com as vozes dos vendedores. Alguém gritava ofertas de frutas, enquanto uma senhora idosa pechinchava por uns tecidos que se dobravam e desdobravam com paciência. Perto dali, um homem de rosto queimado pelo sol tocava com seu violão uma melodia alegre, embora seus olhos refletissem saudade. Você acha que a mamãe gostaria que fizéssemos isso? Perguntou Lúcia. Mateus baixou o olhar, desconfortável. Não era segredo que a ideia de vender o cachorrinho lhes partia o coração, mas era a única saída que viam diante da crise. Não gostamos disso, Lu, mas se não arranjarmos dinheiro logo, a mamãe... A voz se quebrou. Bem, ela precisa de nós, e você e eu somos tudo o que ela tem. A feira começava a perder seu brilho da manhã com o sol mais forte, e algumas sombras já cortavam fundo nas laterais das ruas de terra. A rotina diária seguia, mas para os gêmeos cada minuto era uma batalha interna. Como conservar a inocência e, ao mesmo tempo, aceitar que o mundo lá fora não era tão generoso? Uma vizinha, Dona Ana, passou com uma bandeja de pastéis e acenou com um sorriso cansado, mas carinhoso, parando um instante para olhar o cachorrinho. Que cachorro lindo, crianças! Não é para vocês? Perguntou enquanto seus olhos pousavam no rostinho triste de Lúcia. É, mas temos que vender, disse Mateus com voz firme. Ela assentiu com pesar e lhe estendeu um pastel de carne que eles aceitaram rapidamente com gratidão. Cuidem-se, meninos, advertiu. Não deixem que o desespero os faça perder a esperança. Devagar, Mateus acariciou a cabeça do cachorrinho e murmurou: ainda tem gente boa por aí. Mas as palavras de um homem que vendia frutas próximas bloquearam sua vista, e ele começou a mover a cabeça com desgosto. Seu olhar pousou em Juliano, um visitante de aspecto elegante, que poucos minutos antes havia entrado na feira com um sorriso discreto e roupas que não pareciam do lugar. Olha, Lúcia, sussurrou Mateus, apontando com a cabeça para aquele homem. Aquele cara ali. Ela o seguiu com os olhos. Juliano caminhava devagar entre as barracas, observando tudo com interesse, mas sem pressa. Ao passar junto a eles, parou um momento e se agachou para olhar o cachorrinho mais de perto. Quanto vocês querem pelo cachorrinho? Perguntou com voz tranquila e educada. Os gêmeos se entreolharam, surpresos de que alguém pudesse se interessar seriamente. R$ 100, respondeu Mateus, sem levantar a voz. Juliano sorriu, consultando com o olhar. Não parecia querer pechinchar,
Sem problema, eu compro, disse enquanto tirava a carteira e começou a contar o dinheiro. Os olhares ao redor começaram a mudar. Alguns vendedores trocaram sussurros, enquanto um homem de olhar duro que vendia tecidos na esquina franziu o senho, cruzou os braços e se afastou do grupo. Mateus percebeu que nem todos estavam contentes com a aproximação de um forasteiro às crianças. Lúcia apertou o braço do irmão e olhou para o homem com receio, mas Mateus só queria que todo aquele mal-estar terminasse rápido. Obrigado, murmurou Mateus, entregando o cachorrinho a Juliano. O cachorrinho resmungou e, embora assustado, se deixou acariciar por aquele homem elegante. Não se preocupem, ele será feliz, prometeu Juliano. Isso não acalmou a ansiedade nem o vazio no peito dos gêmeos. Depois que Juliano desapareceu entre a multidão, Mateus e Lúcia ficaram sentados contra sua barraca vazia, as mãos ainda tremendo um pouco. Lúcia baixou o olhar, mordendo o lábio, e disse em voz baixa: "E se sentirmos muita falta dele?" "Vamos visitá-lo", respondeu Mateus com determinação, tentando convencer a ela e a si mesmo. A tarde se tornava mais pesada, o sol queimava seus rostos e os vendedores começavam a fechar suas barracas pouco a pouco. Ao longe, uma mulher com uma criança no colo passava correndo, quase tropeçando em um homem que discutia alto com sua esposa. A vida da feira seguia seu curso, com os problemas de sempre e as angústias escondidas sob as roupas desbotadas e os sorrisos forçados. Quando Lúcia arrumou a trança, Mateus notou que seus olhos haviam ficado vidrados. "Não vai chorar, Lu", sussurrou tocando seu ombro. "Estamos juntos aqui. Vamos sair dessa." Ela assentiu respirando fundo, e juntos em silêncio se abraçaram forte. Ao redor, a agitação da feira parecia protegê-los e, ao mesmo tempo, lembrá-los de que o mundo seguia alheio às suas dores. Naquela noite, quando a última luz do dia desapareceu, Mateus e Lúcia ficaram olhando as poucas moedas que lhes restavam, sabendo que amanhã teria que ser um dia melhor. Seus corpos exaustos, mas seus corações dispostos a não se render, porque aquele cachorrinho não era só um animal. Era a esperança envolvida em pequenos latidos, o eco de um amor que não se podia vender. E enquanto a lua começava a aparecer tímida sobre o teto de zinco da feira, o silêncio se fez cúmplice de sua promessa. Não importava a fome, nem a doença, nem o medo. Os irmãos estavam unidos e isso era invencível. Os dias haviam seguido seu curso como um rio lento e caprichoso. O sol voltava a esquentar com força as ruas de terra da feira, e as barracas se instalavam cedo com o ruído metálico das carroças e a agitação constante de vozes. Mateus e Lúcia, ainda com a pele tostada pelo sol, se acomodavam onde sempre, embora a manta velha parecesse mais sem vida sem o cachorrinho enroscado ao seu lado. Ninguém, no entanto, parava muito na barraca onde antes a esperança se grudava na pele de um cachorrinho pequenino. A medicação de sua mãe continuava sendo uma dívida que devia ser quitada logo, e a ausência do cachorrinho parecia um vazio difícil de preencher. Naquela manhã, enquanto Mateus passeava o olhar entre as frutas quase sem vender, Lúcia brincava distraída com um punhado de terra. Os murmúrios da feira pareciam se apagar para eles, mergulhando-os num silêncio cheio de perguntas sem resposta. "Você acha que o Juliano vai voltar?" perguntou Lúcia, apertando os lábios como se, fazendo isso, pudesse empurrar seus temores para longe. Mateus deu de ombros com um gesto que queria ser seguro e, ao mesmo tempo, estava cheio de dúvidas. "Não sei, mas tomara. O cachorrinho não pode ficar com um estranho para sempre." A poucos metros, Juliano percorria a feira com passos tranquilos. Seu terno cinza claro contrastava com as cores vibrantes do lugar e a poeira que dançava no ar. As pessoas o olhavam de soslaio. Não era comum ver alguém de seu porte por aqueles becos empoeirados. Um senhor de idade avançada, com mãos enrugadas e cara curtida, cruzou com Juliano no meio do caminho e lhe disse com tom desconfiado: "O que faz um homem da cidade metido por esses lados? Isso aqui não é para qualquer um, jovem." Juliano sorriu sem perder a calma, apenas inclinando a cabeça. "Busco entender coisas que nem o dinheiro pode comprar."
Era evidente que a curiosidade do homem elegante ia além de simplesmente comprar um cachorrinho. Algo em seu olhar tranquilo, mas profundo, fazia com que as crianças imediatamente sentissem aquele raro convite à confiança. Mateus e Lúcia o observaram de longe, vendo Juliano se aproximar para pegar o cachorrinho no colo, acariciá-lo com suavidade, como se lesse um pensamento. "Vocês vivem aqui há muito tempo?" perguntou Juliano com voz amável. "Sabem o que querem para o futuro?" Lúcia engoliu em seco e com um fio de voz respondeu: "Minha mãe está doente e temos que ajudá-la." Pausou um instante. "Mas também sonhamos com coisas melhores. Eu quero ensinar, e o Mateus quer tocar música para que nossa cidade seja diferente." Mateus sentiu um calor estranho no peito. Ninguém os havia escutado tão de perto nem com tanta atenção. "Não pedimos esmola", interveio Mateus sério. "Só queremos sair dessa com nossa força de vontade." Juliano assentiu, compreendendo mais do que diziam suas palavras. O dinheiro pode abrir portas, mas o coração é o que as mantém abertas. Enquanto isso, numa barraca próxima, um homem de aspecto carrancudo e olhar esquivo cruzava os braços observando a cena. Era Raul, um vendedor de tecidos que havia criado o costume de desconfiar de forasteiros. Ele havia visto Juliano chegar, comprar o cachorrinho e depois ficar conversando com os gêmeos. Lhe pareceu estranho, quase generoso demais. "Será mesmo que esse cara só quer ajudar?" murmurou Raul para si mesmo com tom invejoso. Certeza que tem algo por trás. Raul começou a circular entre as barracas com a intenção de plantar sementes de dúvida. "Pessoal, cuidado com esse homem", dizia em voz baixa. "Ele não é tão bom quanto parece. A gente nunca sabe o que querem os ricos que vêm da capital." Os rumores não tardaram a chegar aos ouvidos de Mateus. Uma tarde, enquanto arrumava umas caixas vazias, escutou duas mulheres sussurrando atrás de uma barraca. Ouvi dizer que o Juliano quer algo mais que um cachorrinho, que essas crianças são uma oportunidade para ele. Mateus se sentiu preso entre a gratidão e uma desconfiança que crescia em seu coração. Naquela noite, enquanto compartilhavam o pouco que restava do jantar, Lúcia notou que seu irmão estava estranho, pensativo. "O que você tem, Mateus?" perguntou com delicadeza. Ele baixou o olhar como se temesse que as palavras o traíssem. "Não sei o que pensar. O Juliano é bom comigo, com você, mas as pessoas falam, dizem coisas que doem." Lúcia pegou as mãos do irmão com força. "Não importa o que digam. Nós sabemos a verdade." No dia seguinte, Juliano voltou à feira, desta vez sem terno, com roupas simples, quase como se quisesse se misturar. Se sentou junto aos gêmeos, que começaram a relaxar a tensão que há dias pesava sobre seus ombros. "Quero que saibam uma coisa", começou Juliano. "Eu não sou só um homem de negócios. Estive procurando algo que me complete. Quando vi o cachorrinho, senti que havia uma história por trás, e quero conhecê-la." Mateus olhou incrédulo, depois se permitiu sorrir. "Não há muito o que contar", disse. "Só que a mamãe está doente e não há dinheiro para os remédios." Lúcia completou com voz firme. "Minha mãe sempre nos disse que a educação e a música são as ferramentas para mudar a vida das pessoas." "Isso é lindo", respondeu Juliano. "E acredito que podemos fazer algo juntos." As palavras ressoavam com força entre as barracas e as ruas. Juliano lhes propôs ajudá-los a recuperar não só a saúde de sua mãe, mas também a impulsionar projetos para a comunidade, aulas de música, oficinas para crianças e mais. Os sonhos que até então pareciam distantes começaram a tomar forma. Mas nem Mateus nem Lúcia deixaram de sentir aquele nó no estômago, pelo que as pessoas comentavam mais ainda quando viram Raul, o vendedor de tecidos, lançando-lhes olhares cortantes e murmurando com outros homens da feira. Uma tarde, enquanto ajudavam Juliano a organizar um pequeno evento cultural na Praça Central, Mateus não pôde evitar perguntar: "Por que as pessoas não confiam em você?" Juliano suspendeu os movimentos, surpreso pela sinceridade do menino. "É normal", disse com um sorriso triste. "Não é fácil cruzar fronteiras, mesmo quando as intenções são boas, mas com o tempo,
as pessoas veem a verdade. Lúcia pegou a mão de Juliano, mostrando que eles estavam dispostos a acreditar. Aquela tarde acabou entre risos, música e o cachorrinho brincando feliz por perto, sem entender completamente que havia se tornado um símbolo muito maior. Quando o sol começou a se esconder atrás dos morros e os sinos da igreja deram 5 horas, Mateus olhou ao redor e sentiu como o costume da desconfiança pouco a pouco cedia ante a vontade sincera daquele homem estranho que já não parecia tanto. Talvez no final haja mais pessoas boas do que achamos, sussurrou, deixando que a esperança florescesse de novo entre eles. E assim, pouco a pouco, a feira que havia sido testemunha de seus medos e silêncios começou a abrir a porta para um novo capítulo, um que parecia desenhado com a ternura dos sonhos e a coragem de quem nunca se rende. O sol ainda não havia terminado de esquentar quando Juliano apareceu na feira com uma mochila velha e um violão nas costas. As cores de sua camisa se misturavam com os tecidos e frutas que salpicavam as barracas, como se tivesse decidido perder um pouco de sua rigidez de homem da cidade para se aproximar mais daquele mundo que apenas começava a compreender. Mateus e Lúcia o aguardavam junto à manta onde já não havia lugar para o cachorrinho, mas sim um espaço invisível que Juliano parecia preencher só por estar ali. "Bom dia", saudou Juliano com um sorriso suave, apoiando o violão contra o estante de madeira. "Hoje quero mostrar uma coisa para vocês." Os gêmeos o olharam com curiosidade. Mateus arqueou uma sobrancelha enquanto Lúcia apertava as mãos, nervosa. "O que vai mostrar?" perguntou Mateus, sempre cauteloso. Juliano estendeu a mão e tirou um pequeno cartaz feito à mão, com letras pintadas de cores vivas. Dizia: "Oficinas de música e histórias para crianças." "Pensei que se a Lúcia quer ensinar música, poderíamos começar por aí", disse Juliano. "E o Mateus, que quer organizar, podemos organizar isso juntos. Basta dar o primeiro passo." Lúcia abriu os olhos grandes, quase imóvel de emoção. "De verdade?" exclamou, como se temesse que se tratasse de um sonho. Ele assentiu, olhando para o grupo de crianças que havia se aproximado, atraído pelo violão e pelas promessas que pairavam no ar. Então, como um murmúrio ao vento, a notícia trágica se intrometeu entre as risadas e o movimento. "E sua mãe?" perguntou Juliano com delicadeza, se instalando ao lado deles. Mateus engoliu em seco, com o olhar fixo num ponto distante. "Está pior", disse finalmente. "Ontem teve febre. Quase não conseguiu dormir. O médico disse que precisamos do remédio urgente, senão pode ser muito grave." Lúcia apertou os lábios, consciente de que a saúde de sua mãe pendia de um fio invisível e perigoso. Juliano ficou em silêncio um momento, como se tentasse encontrar as palavras mais adequadas. "Vou ajudá-los", disse por fim. "Não só com o remédio, mas com tudo o que puder fazer para que tenham uma vida melhor." Embora as palavras parecessem sinceras, Mateus sentiu um arrepio de temor no peito. A imagem do cachorrinho pequeno e peludo continuava intacta em seu coração, como uma ponte entre a segurança e a incerteza. Mais tarde, enquanto Juliano ajudava a montar as cadeiras para a primeira oficina numa praça próxima, Mateus se aproximou com passo firme. "Por que comprou nosso cachorrinho?" perguntou com a voz um pouco tensa. "Não sei se é pelo remédio ou se tem outra coisa." Juliano o olhou direto nos olhos, sem desviar o olhar. "Comprei o cachorrinho porque vi algo em vocês que me faltava", confessou. "Quando era criança, também tive uma família e sonhos, mas perdi esse caminho. Vê-los me lembra que posso voltar a encontrar um sentido, um pertencimento." A sinceridade de Juliano deixou Mateus sem palavras. Não era só um homem elegante e distante, mas alguém quebrado, buscando respostas em meio à sua solidão. Nesse momento, uma sombra cruzou a borda da praça. Raul, o vendedor de tecidos, apareceu balançando a cabeça e lançando-lhes um olhar duro. "Não se metam com esse homem", advertiu em voz baixa. "Tudo isso é um jogo. No final, os ricos só vêm se aproveitar." Mateus franziu o senho e, pela primeira vez, se plantou diante de Raul com firmeza. "E o que você quer?
que minha mãe morra porque você desconfia de alguém que quer ajudar? Raul desviou o olhar, mas sua raiva continuava ardendo. Só digo que ninguém dá algo sem motivo, resmungou. Não se deixem enganar. Lúcia chegou então para pegar a mão de Mateus, acalmando-o. Não podemos deixar que o medo nos divida, sussurrou. Temos que confiar, mesmo sendo difícil. Naquela mesma tarde, enquanto o sol baixava lentamente e o céu dourado iluminava a praça com uma calma inesperada, começou a primeira oficina. Lúcia se pôs à frente com um violão pequeno nas mãos, tentando que as crianças aprendessem uma canção simples. Sua voz tímida no início foi ganhando força. Mateus ajudava organizando bancos e distribuindo folhas com desenhos. Juliano observava da esquina, sorrindo com aquela mistura de orgulho e ansiedade que só alguém que encontrou uma nova família pode compreender. Mas a sombra da doença estava sempre presente. Naquela noite, na casa simples dos gêmeos, a respiração agitada de sua mãe lhes fez sentir o peso do tempo apertando sua garganta. Temos que fazer isso dar certo, disse Lúcia, segurando a mão de sua mãe, por ela e por nós. Mateus respirou fundo e assentiu. Seu medo começava a se transformar numa vontade que nem ele mesmo havia imaginado. No dia seguinte, Juliano chegou com um envelope grande na mão. Isso é para a clínica, anunciou. Fiz uma doação anônima porque sei quanto dói pedir ajuda abertamente, mas quero que saibam que não estão sozinhos. Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas contidas. Pela primeira vez, a ideia de perder o cachorrinho não foi a que dominou seu coração, mas a possibilidade de um futuro onde todos poderiam estar juntos. Na praça, os vizinhos começaram a se aproximar de novo, alguns com dúvidas, outros com sorrisos tímidos, atraídos pela música e pelas iniciativas que estavam mudando pouco a pouco a dinâmica da cidade. Raul, embora ainda com um gesto de receio, observava de longe. Não podia negar que algo novo estava acontecendo, embora não tivesse certeza se essa mudança seria boa para ele. Isso não se trata só de negócios, murmurou Juliano a Mateus num momento de calma. Se trata de encontrar um lar, e isso pode demorar para chegar. Mateus entendeu então que o cachorrinho era mais que um animal. Era um símbolo vivo de esperança, de família e de um lugar onde finalmente podiam pertencer. Enquanto as últimas luzes da tarde pousavam sobre os morros circundantes, Lúcia começou a contar histórias para as crianças, sentadas em círculo, e Mateus afinava um pequeno violão sob o olhar encorajador de Juliano. E ali, entre canções e risadas, sob o céu que parecia guardar os sonhos mais profundos, a encruzilhada se converteu em caminho, e a esperança se sustentou firme como a promessa de um amanhã que ninguém se atrevia a deter. A madrugada se coava pelas frestas da janela da modesta casa onde Mateus e Lúcia dormiam, com o ruído tênue do vento movendo as folhas secas no quintal. Mas aquela noite não houve sono reparador. Na cozinha, a respiração entrecortada de sua mãe os despertou. Mateus se levantou sem dizer palavra, caminhou com cuidado até o quarto dela e, com a luz tênue de uma vela, viu como a pele de sua mãe parecia ainda mais frágil, como um papel que a qualquer momento poderia se rasgar. Lúcia, que também havia escutado, se juntou a Mateus, e os dois se entreolharam com aquela mistura de medo e determinação que só a necessidade pode ensinar. O peso do inevitável pairava no ar, mas também uma ideia clara. Já não podiam esperar para tomar a decisão que os havia rondado durante dias. Não podemos continuar assim, sussurrou Lúcia, apoiando a mão sobre o ombro de Mateus. A mamãe está piorando e precisamos de algo mais que palavras bonitas. Mateus assentiu e apertou os lábios, afundando as mãos no bolso, onde ainda levava a velha coleira do cachorrinho. Essa coleira tão pequena havia se convertido num amuleto e, ao mesmo tempo, numa lembrança dolorosa do que haviam tido que sacrificar para conseguir o remédio. Naquela mesma manhã, mal despuntou o sol, os gêmeos caminharam juntos para a praça onde Juliano costumava preparar as oficinas e onde algumas famílias começavam a se reunir com nervos e esperança. Juliano estava afinando o violão quando os viu se aproximar. Em seus olhos brilhava a mesma sinceridade calorosa
que havia mostrado desde o início, mas também uma pergunta implícita, um convite para falar livremente. "Como está sua mãe?" perguntou, enquanto lhes oferecia um assento num banco de madeira. Mateus e Lúcia se entreolharam alguns segundos, como se buscassem forças um no outro, antes que Mateus quebrasse o silêncio. "Ela não está bem", disse sem rodeios. "Por isso viemos. Não só para te agradecer por tudo que fez, mas para te dizer uma coisa. Não podemos te devolver o cachorrinho", Lúcia acrescentou com a voz quebrada, mas firme. "Vendemos o cachorrinho para conseguir dinheiro para ajudar a mamãe, mas não conseguimos imaginar perdê-lo completamente. Ele faz parte da nossa família." Juliano os escutou atentamente, suas mãos suavemente apoiadas sobre o violão que descansava em seu colo. Depois de um momento de silêncio, falou com uma calma que parecia abarcar muito mais que suas palavras. "Eu entendo", disse. "Esse cachorrinho é mais que um animal. É um símbolo do que vocês representam: esperança, sacrifício e amor. Não vou tirar o cachorrinho de vocês. Ele sempre será de vocês, embora agora oficialmente esteja comigo." O brilho de surpresa misturado com alívio nos olhos dos gêmeos foi imediato, como se lhes tivessem tirado um peso gigante do peito. Lúcia respirou fundo, e seus dedos roçaram inconscientemente o pulso de Mateus, buscando reafirmar aquela promessa silenciosa. Mas Juliano interveio. "Mateus", com seriedade, "o que vai fazer com a clínica, com o remédio? Sabemos que precisam de mais ajuda e que tudo isso não se trata só de vocês." Juliano assentiu e passou uma mão pelo cabelo despenteado. "Desde ontem fiz uma doação anônima para a clínica", confessou. "Não queria que ninguém soubesse para que vocês não se sentissem obrigados a aceitar a ajuda só por orgulho ou pena. Quero que a ajuda chegue de verdade, sem que vocês tenham que pedir." Lúcia sentiu que um nó se afrouxava dentro de seu peito e Mateus foi o primeiro a sorrir de verdade. Um sorriso que tinha medo de se desvanecer, mas que Juliano parecia querer manter firme. Então, de entre as madeiras e cores da feira, começaram a se aproximar vizinhos e amigos. No início, alguns com rostos reservados e perguntas silenciosas, mas houve um movimento espontâneo que cresceu até se transformar num ânimo coletivo. Raul, o vendedor de tecidos que dias antes havia advertido desconfiado, apareceu caminhando lentamente em direção a eles. Seu olhar ainda não era claro, mas ao ver a união que começava a se formar, levantou a voz desta vez com menos aspereza. "Não sei se tudo isso vai funcionar", disse em voz alta, "mas quero que saibam que, se vocês precisarem de algo, contem comigo." Essa declaração, tão simples quanto poderosa, foi uma faísca que acendeu o espírito da praça. Outros começaram a se aproximar com gestos tímidos em direção a Juliano, Mateus e Lúcia. Uma mulher levantou a voz para oferecer frutas, outro um pouco de pão, e um jovem que parecia conhecido por todos, com violão na mão, se juntou à pequena roda de música na praça. "Isso é família", sussurrou Juliano, olhando para Mateus com um sorriso. "Uma família que decide não deixar cair quem mais precisa." Os gêmeos sentiram como esse calor comunitário lhes expulsava lentamente o frio da incerteza. Finalmente, e como se fechasse um ciclo, Lúcia pegou o pequeno violão outra vez e começou a ensinar uma canção conhecida, convidando as crianças a cantar com ela. Mateus ajudava organizando os assistentes, enquanto Juliano observava, comovido e em paz, a cena que se desdobrava ante seus olhos. Todos juntos, sem julgamentos nem rancores, mas com uma sinceridade que beirava o sagrado. Durante os dias que se seguiram, o trabalho na praça se intensificou. Lúcia não só ensinava canções. Começou a contar histórias e a compartilhar contos com as crianças da comunidade, que pouco a pouco respondiam com sorrisos e olhos brilhantes. Mateus, por sua parte, ajudava Juliano a planejar eventos culturais que unissem os vizinhos. Não eram eventos grandes nem caros, mas sim cheios de significado. Pouco a pouco, a figura de Juliano deixou de ser um forasteiro distante e passou a ser um integrante a mais da trama social, alguém humano, com falhas e esperanças. E embora os rumores nunca desaparecessem completamente, a realidade palpável
era a de uma comunidade que começava a acreditar que podia mudar, que podia sonhar além da pobreza. Uma tarde, enquanto o sol se despedia com tons laranjas e rosas, Mateus se sentou junto a Juliano na borda da praça. O cachorrinho corria ao redor, feliz, sem preocupações. Sabe, disse Mateus, no início pensei que vender o cachorrinho era a única maneira. Mas agora entendo que às vezes há outras opções, que as pessoas, mesmo que não vejamos, sim podem mudar as coisas. Juliano sorriu e, olhando para o horizonte, respondeu: às vezes só falta que alguém lembre como sonhar e acreditar na família, na comunidade. Vocês me ensinaram isso. Obrigado. Lúcia se juntou a eles com um sorriso, abraçando seu irmão, e juntos olharam como na praça se acendiam as primeiras luzes de uma reunião que celebrava não só a ajuda, mas o retorno da esperança. Naquela noite, a mãe dos gêmeos, mais tranquila depois de receber o remédio, os observou descansar com ternura em seu rosto. Haviam retornado às forças e, embora a luta estivesse longe de acabar, havia um futuro que pela primeira vez em muito tempo parecia possível. Mateus acariciou a cabeça do cachorrinho dormindo a seus pés e, com voz baixa e satisfeita, disse: não importa o que aconteça, sempre seremos família. E na cidadezinha, com suas ruas empoeiradas e seus corações grandes, a história de Mateus, Lúcia, Juliano e o cachorrinho desenhava a promessa silenciosa de que, com amor e comunidade, a esperança nunca morre. O sol iluminava a praça com aquela luz morna e dourada que só o entardecer do verão pode dar. As sombras longas das barracas se estendiam pelas ruas empoeiradas, enquanto o ar se enchia de risadas, conversas e o aroma de tapiocas recém-feitas, coxinhas e frutas maduras. Mateus e Lúcia cruzavam a feira com passos ligeiros, mas atentos a tudo o que acontecia ao redor. A melodia de um violão afinado com paciência por Juliano soava suave e acompanhava uma pequena roda de crianças sentadas em círculo. Olha o cachorrinho, disse Mateus apontando para o animal que corria entre as pernas das crianças, brincalhão e sem preocupações. Parece que ele sabe que tudo isso é para ele também. Lúcia sorriu com os olhos brilhando e o coração cheio de um orgulho tranquilo. Desde que começaram as tardes na praça, ensinando canções e compartilhando histórias com as crianças do bairro, havia sentido como algo dentro dela despertava. A música, que sempre antes havia sido só um sonho distante, agora preenchia seus dias e enchia de sorrisos os rostos dos pequenos. Sim, respondeu enquanto dirigia a próxima canção. Ele faz parte da família e desta comunidade que está despertando. Quem ia pensar que um cachorrinho poderia ser o símbolo de tanta coisa? Os dias haviam mudado muito rápido desde aquela noite em que Juliano fez a doação anônima para o posto de saúde. A saúde de sua mãe se estabilizou pouco a pouco e, embora a batalha não estivesse ganha completamente, a presença constante do carinho e do apoio de seus vizinhos parecia lhe dar forças novas. A praça havia se convertido num lugar sagrado para eles, um refúgio onde a tristeza e a incerteza encontravam uma trégua entre os rostos conhecidos e a música. Mateus ajudava Juliano a organizar os eventos culturais que, embora humildes, tinham o poder de transformar o ânimo de toda a comunidade. Naquela tarde, ele distribuía pequenas folhas com desenhos de instrumentos e letras de canções, enquanto as famílias começavam a trazer também pratos para compartilhar. Pão doce, coxinhas, suco de laranja fresco e café quentinho enchiam as mesas improvisadas sob as lonas coloridas. É incrível como algo tão simples pode fazer com que todos se sintam parte, começou Juliano, pondo uma mão sobre o ombro de Mateus. O que você está fazendo aqui ajudando a juntar as pessoas é maior do que imagina. Mateus deu de ombros, um pouco envergonhado, mas satisfeito. Só quero que nosso pessoal saiba que não está sozinho, que pode confiar uns nos outros, mesmo quando as coisas estão difíceis. Lúcia, que havia terminado a canção com as crianças, se aproximou com um pequeno violão nas mãos. Sua voz suave convidou os presentes a se unirem para um último canto antes do encerramento do encontro. A
A praça se encheu então com vozes de diferentes idades, entoando juntas uma velha música sertaneja, que falava de esperança e luta diária. Enquanto as notas flutuavam no ar, Juliano olhava ao redor, vendo os vizinhos entrelaçados naquele momento mágico, sentindo no peito um nó de emoção que mal conseguia disfarçar. Naquele instante, entendeu que a fortuna material que havia herdado não se comparava com essa riqueza intangível, a solidariedade, o amor e o sonho compartilhado de um povo. Raul, o vendedor de tecidos que antes havia mostrado receio, chegou com uma bandeja de coxinhas quentes e as ofereceu timidamente. Não era uma grande demonstração, mas era sincera. Juliano o convidou a sentar perto deles, e esse gesto bastou para quebrar muitas outras barreiras invisíveis que existiam há tempo entre os vizinhos. Não podemos ficar calados, disse Raul, baixando a voz. Às vezes, a gente tem medo de mudar, porque o que conhecemos, mesmo doendo, parece seguro. Mas agora vejo que isso pode ser diferente. Mateus assentiu, e então uma criança pequena correu em direção à multidão, trazendo uma borboleta azul que havia encontrado entre as flores do parque. O cachorrinho latiu alegre, perseguindo brincalhão a criança, e as gargalhadas explodiram na praça. Foi um ar fresco que atravessou o cansaço acumulado de meses difíceis. Lúcia respirou fundo e virou para ver seu irmão. Sabe, acho que começamos a viver de verdade agora. Não sobreviver, não mais, sussurrou quase para si mesma. Mateus a olhou e, sem dizer palavra, lhe respondeu com um sorriso que dizia tudo. Sim, estavam ali, juntos. Ao terminar o evento, quando as famílias começaram a retirar suas coisas e a praça foi ficando tranquila, Juliano se aproximou da casa dos gêmeos para se despedir com um gesto que já era familiar, como um instante roubado no tempo. Obrigado por me deixarem fazer parte disso, disse enquanto o cachorrinho se aproximava para esfregar a cabeça na sua perna. Vocês me ensinaram que não se rende o espírito, que a verdadeira riqueza está no amor e na comunidade, a fé no pequeno e no humano. Lúcia lhe entregou uma flor que havia colhido naquele dia e Mateus o abraçou forte, selando uma aliança que ia além de palavras ou contratos. Sempre seremos família, disse Mateus. Isso nunca muda. Juliano se afastou um pouco com um sorriso nostálgico e feliz, olhando como a pequena casa ao fundo da rua brilhava com as luzes cálidas do entardecer. Passaram-se as semanas, e a praça que antes servia para vender verduras e pequenos objetos, agora se enchia com risadas, canções e atividades para grandes e pequenos. As oficinas de Lúcia cresciam, e cada dia chegavam rostos novos, desejosos de aprender, de sentir que eram parte de algo que os elevava. Mateus continuava organizando eventos com Juliano, desde shows modestos até exposições de arte feitas pelos vizinhos. Era pequeno o impacto em termos econômicos, mas gigante em esperança. A mãe dos gêmeos, pouco a pouco recuperada, cuidava da casa e se juntava às reuniões do bairro para contar sua história e assim inspirar outras famílias a pedir ajuda quando precisassem. Ninguém queria que a solidariedade fosse um fato isolado, mas um gesto cotidiano, uma forma de vida. O cachorrinho sempre ativo era a alegria de todos, o símbolo vivente de que, mesmo nas circunstâncias mais duras, o amor pode te levantar e te guiar. Numa tarde de domingo, sob a sombra das árvores da praça, Mateus e Lúcia se sentaram juntos, escutando o violão, olhando ao redor e entendendo que aquela promessa que fizeram no início, de se manterem juntos e nunca perderem a esperança, estava cumprida. Você se lembra de quando achamos que só tínhamos o cachorrinho para nos salvar? Perguntou Lúcia, com um sorriso suave. Sim, respondeu Mateus, mas aprendemos que tínhamos mais, tínhamos todos nós. Os murmúrios da praça, as vozes das crianças cantando, os aromas da comida, tudo era o batimento de uma comunidade que se negava a se render. E assim, com o sol aquecendo seus rostos e a brisa fresca brincando entre as folhas, os gêmeos olharam para o futuro com olhos novos. Um futuro onde a pobreza não era o fim, mas só um capítulo, e onde os sonhos,
esses mesmos que alguma vez pareceram distantes, podiam crescer fortes e reais. Epílogo. Anos depois. Um par de anos depois, a praça continuava sendo o coração pulsante da cidade. Lúcia, agora adolescente, havia ganhado confiança e já dirigia pequenos corais e orquestras de crianças, ensinando não só música, mas também histórias e tradições que mantinham vivo o espírito da comunidade. Mateus, mais maduro e com aquele ar tranquilo de quem aprendeu a liderar com amor, coordenava eventos maiores, impulsionando também projetos sociais que começavam a atrair atenção fora da cidade. A mãe dos gêmeos, com passo firme e sorriso tranquilo, participava ativamente no posto de saúde local, agora melhor equipado e com mais recursos graças à continuidade do apoio silencioso de Juliano, que continuava sendo um aliado discreto, um amigo verdadeiro. E aquele cachorrinho, que já não era tão pequeno, continuava correndo feliz pelas ruas ensolaradas. Uma criatura que havia nascido entre a dificuldade, mas que cresceu ao abrigo do amor, da família e de uma comunidade que nunca deixou de sonhar. A história de Mateus, Lúcia, Juliano e o cachorrinho se tornou lenda na cidadezinha. Uma lembrança de que às vezes os maiores tesouros vêm embrulhados nos menores pacotes e que a verdadeira riqueza se mede não em moedas, mas em sorrisos, abraços e na força invencível de uma comunidade unida. Fim. Uma história que nos lembra que a esperança, quando nutrida pelo amor e pela solidariedade, pode transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. Que possamos sempre acreditar na bondade das pessoas e no poder transformador dos pequenos gestos de amor. Se esta história tocou seu coração, compartilhe um comentário contando qual momento mais te emocionou. De qual cidade do Brasil você está lendo essa linda história de superação? Como um murmúrio ao vento, a notícia trágica se intrometeu entre as risadas e o movimento. E sua mãe? Perguntou Juliano com delicadeza, se instalando ao lado deles. Mateus engoliu em seco, com o olhar fixo num ponto distante. Está pior, disse finalmente. Ontem teve febre. Quase não conseguiu dormir. O médico disse que precisamos do remédio urgente, senão pode ser muito grave. Lúcia apertou os lábios, consciente de que a saúde de sua mãe pendia de um fio invisível e perigoso. Juliano ficou em silêncio um momento, como se tentasse encontrar as palavras mais adequadas. Vou ajudá-los, disse por fim. Não só com o remédio, mas com tudo o que puder fazer para que tenham uma vida melhor.